Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus mais uma vez com vocês aqui nessa aula de número 2. Nós já falamos na aula anterior, na primeira nós falamos sobre o preparo para a evangelização. Nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre este tema, a preparação da igreja. Nesta aula sobre a preparação da igreja, nós vamos abordar 3 pontos. O primeiro ponto, o exemplo da igreja primitiva. O segundo ponto, o dever de cada cristão. E o terceiro ponto, as condições da igreja. Nesse primeiro ponto, nós vamos falar sobre o exemplo da igreja primitiva. Então, o vídeo de hoje está muito bom. Hoje nós vamos abordar, vamos esmiuçar alguns textos bíblicos que fala de um dos exemplos da igreja primitiva, o que falar de missão sem lembrar de uma das igrejas mais missionárias que existe na Bíblia, que foi a igreja primitiva lá de Atos 2. Tá bom? Então, fique conosco aí, curta, compartilhe, fique com a gente. A apostila para você estar acompanhando aí na sua casa, ela está aqui embaixo. Na verdade, está aqui o link do meu WhatsApp na descrição do vídeo. Você vai mandar uma mensagem no meu WhatsApp pedindo a apostila e eu vou estar te disponibilizando em formato PDF e você vai estar acompanhando este curso com todos os tópicos. Você vai estar analisando na sua casa detalhadamente as referências bíblicas. Então, vamos lá. Ponto 1. A preparação da igreja. A igreja precisa se preparar para a obra missionária. Vamos abordar este tema, o exemplo da igreja primitiva. Vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre a comunidade evangelizadora. Eu estou com a Bíblia aberta aqui e nós vamos lá para Atos capítulo 8, o versículo de número 4. Nós temos ainda umas outras referências de Atos 2, 46 a 47, mas vamos aqui falar em Atos capítulo 8, versículo 4, esta comunidade evangelizadora. Vamos ver como era. Diz assim, está escrito assim: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Olha essa comunidade, olha essa união, essa unidade de igreja como eles faziam. A Bíblia diz que eles foram dispersos. Se você for no versículo 1, 2, 3 de Atos capítulo 8, você vai se deparar com a perseguição de Saulo, que estava perseguindo a igreja, e ali a morte de Estevão, que foi morto apedrejado. Sabemos a história. E diz o texto bíblico que a partir de então eles foram dispersos por causa da perseguição que era muito grande. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Eles se espalharam, eles se dispersaram. Então nós vamos apontar mais esse ponto. Mas no versículo 4 diz assim: e quando eles foram dispersos, eles iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Perceba que mesmo havendo ali a perseguição na igreja primitiva, mesmo eles acompanhando ao vivo a morte de Estevão, isso não foi motivo para eles pararem de pregar. Eles foram dispersos, saíram por vários lugares, e diga-se de passagem, esta morte de Estevão abriu aí um leque de evangelismo mundial naquela época, porque só a partir de então eles saíram de um determinado lugar de Jerusalém. Eles foram se espalhando a partir dessa morte. Então, aqui vai se iniciar um exemplo de uma igreja unida, de uma igreja que pregava o evangelho. Então, é impossível a gente falar sobre a preparação da igreja sem lembrar da igreja primitiva. A igreja atraía outros a Jesus por intermédio de sua vida em conjunto. Eles estavam unidos. Quando percebe que quando a pessoa está unida, quando a igreja se une, ela tem uma facilidade de atrair pessoas, de atrair discípulos, de atrair seguidores, de atrair pessoas até Jesus Cristo. Se houver desunião na igreja, este é um ponto muito complicado para se trabalhar em questão de missões. Então tem que haver união, tem que haver unidade, um só pensamento. A igreja primitiva, eles andavam unidos. Então o primeiro ponto é esse. Eu quero destacar mais o segundo ponto. O segundo ponto fala assim, na tua apostila está escrito assim: todos pregavam o evangelho. A igreja, como todos os discípulos, apóstolos de Jesus, eles só pregavam uma mensagem: o evangelho. O que é o evangelho?
A palavra evangelho do grego é evangelion, boas novas, boas notícias. É que no Antigo Testamento se tinha uma ideia de boas novas, uma boa notícia. Por exemplo, quando Jó ali, ele teve a notícia que morreu os seus filhos, que a fazenda pegou fogo, que acabou os seus gado, as plantações, veio um enviado, um informante até Jó e disse, caiu um fogo, queimou os teus gado, acabou a plantação e os teus filhos morreram e só eu que sobrevivi para te trazer as novas. Ou seja, essa notícia. Essa ideia de boas novas, ela quer isso, é uma notícia boa, é uma informação que a gente entende hoje como informação, como um recado. Então, no Novo Testamento, as boas novas seria uma boa notícia. E o que seria essa boa notícia? O Evangelho. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e em breve ele voltará. Os evangelhos da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são os textos principais que vai se voltar para a história de Jesus. Eles são os testemunhos de Jesus, inclusive João, testemunho ocular de Jesus. Eles vão ali enfatizar muito o que Jesus fazia. Este é o Evangelho, é mostrar ao mundo, dar essa boa notícia que Jesus, ele abriu o caminho do homem até Deus para ser salvo. As pessoas precisam receber essa informação, essas boas novas, essa boa notícia. Isto é o Evangelho. Então é por isso que aqui nessa apostila a gente aponta esse termo. Todos pregavam o Evangelho. Você que é missionário em sua igreja está envolvida com missões, você tem sempre que focar em mensagens evangelísticas do Evangelho. Você não vai pregar na rua, você não vai pregar em hospital, você não vai pregar em culto relâmpago na feira com mensagem do Antigo Testamento. Não que eu estou descartando mensagem do Antigo Testamento. A mensagem fundamental para o pecador, para a pessoa chegar até Jesus Cristo, é a mensagem do Evangelho. Mensagem da cruz, mensagem que Jesus cura, que Jesus tem o poder de perdoar pecado. Esta é a missão do missionário, levar essas boas novas às pessoas. O terceiro ponto, a união da liderança. Atos capítulo 2, versículo 14, nós vamos já acompanhar. Então, se levantando Pedro com os 11, o ministério estava junto de pé. Então, esse terceiro tema vai falar sobre isso, da união da liderança. Vamos lá para Atos capítulo 2, o versículo de número 17. Atos capítulo 2, o versículo de número 14, melhor dizendo. Está escrito assim. Então Pedro se levantou com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos. A Bíblia está bem clara quando diz que Pedro se levantou junto com os 11. Eles estavam junto ali. E ele passava ali a pregar. Em Atos 12, aqui no 14, vai narrar a pregação de Pedro. Então Pedro estava acompanhado dos seus 11 discípulos, dos homens de Deus. O pastor, o evangelista, eles têm que estar acompanhados da igreja, tem que estar acompanado dos obreiros. Olha como eles eram unidos, não existia isso, vai só tu quer pregar, vai só tu. Não, eles iam todos juntos, eles estavam juntos ali. Então é muito importante ter uma equipe formada para ir para os hospitais, para o presídio, para a rua, para a feira. É uma equipe que é muito bonito, até porque é lindo ver uma equipe ali unida pregando o evangelho. Na igreja primitiva não era diferente. Eles seguiam esse mesmo parâmetro. Mas vamos para mais um ponto. Vamos falar do exemplo de Filipe, ok? Um dos discípulos muito fervoroso. Atos capítulo 8, você vai acompanhando aí na sua casa. Eu vou colocando aqui na tela para vocês acompanharem também. Atos capítulo 8 vai falar do exemplo de Filipe. Filipe foi um homem muito fervoroso. Não é à toa que a Bíblia diz que ele foi transportado de um lugar para outro. Ele estava em Jerusalém e imediatamente ele pregou por Etíope e de lá ele foi transportado para um outro local. E isso é coisa sobrenatural. Ele sumiu de um lugar e apareceu lá em Azoto,
E isso foi algo extraordinário, a ação do Espírito Santo ali derramando. Vamos lá, o exemplo de Filipe. Filipe era crente fiel na igreja primitiva. Ele conhecia a Bíblia, pois deu uma explicação clara e convivente ao eunuco. Ele conhecia não apenas os textos de Isaías 53 da Bíblia, mas conhecia o próprio Cordeiro. Filipe estava em comunhão diante de Deus, com Deus. O Senhor deu o recado a ele, Atos 8, 26, e ele prontamente ouviu. Filipe não tinha preconceito de raça. Ele era submisso, prontamente recebeu o apóstolo Pedro e João, e Filipe pregava acerca de Cristo Jesus. Olha aqui em Atos capítulo 8, para vocês entenderem quem era Filipe, o versículo 4. Vai dizer de novo. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Eles foram dispersos por quê? Por causa da perseguição que havia. Por isso eles tiveram que se espalhar. O que é que vai acontecer depois? Preste atenção no versículo 5. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-se, vendo e sinais que eles faziam. Ele não só pregava, mas era fervoroso nos sinais, nos dons, que acontecia maravilha, poder de Deus e muitas coisas. No 7, pois os espíritos imundos gritavam em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por ele. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria nessa cidade. Olha a revolução que eles estão causando aqui, que Filipe está causando nessa cidade, aqui em Jerusalém. Eles pregavam, pessoas eram libertas, pessoas eram curadas, e com isso pessoas iam ali aceitando os milagres. Aqui se cumpre o que Jesus disse, e os sinais seguirão aqueles que crerem. Essa palavra de Jesus, antes da sua ascensão, da sua subida ao céu, ela se cumpre aqui em Atos capítulo 8. Né, os sinais acompanhando aqueles que acreditavam. Mas olha o encontro de Filipe com o eunuco aqui no 26. Está escrito assim: um anjo do Senhor disse a Filipe, o Espírito do Senhor, revelando ali através do anjo, disse a Filipe, dando mais orientação. Olha o que é que o anjo vai dizer para ele: levanta-se e vá para o sul, no caminho, desce de Jerusalém a Gaza. Este achava deserto. Filipe se levantou e foi e havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém. Queridos, aqui está a história de um etíope que é da Etiópia, África. Ele vem da Etiópia, ele vem ali da África até Jerusalém. Queridos, de África até Jerusalém são mais de 2.558 quilômetros. É muito longe. E não só isso, ele não veio de embarcação. Ele veio em uma carruagem com cavalos trazendo ali os seus cavaleiros. Ele vinha para quê? Ele vinha para Jerusalém para dar louvores a Deus, para glorificar a Deus. Olha o que diz no 28. E estava regressando, no 27. E Filipe se levantou e foi, e havia o etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha da Etiópia, o qual se superintendente de todos os tesouros. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém. 28. E estava regressando ao seu país, e assentando na sua carruagem, vinha lendo sobre o profeta Isaías. Olha o Espírito do Senhor no 29. Então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem, acompanha, e correndo para lá, Filipe ouviu que o Senhor estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou, o Senhor entende o que está lendo? E ele respondeu, como poderei entender se ninguém me explica? Olha a carência aqui do evangelho naquela época. O homem sai da Etiópia, ele vai até Jerusalém para adorar a Deus, e chegando em Jerusalém, ele está meditando lá em Isaías, que é Isaías 53. Olha o que é que diz lá em Isaías 53, que ele está meditando, o etíope está meditando. Foi levado com ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, e ele não abriu a sua
boca. Este homem aqui, ele não conhecia do Evangelho, ele não conhecia de Cristo Jesus, não tinha acesso a Jesus. Prova disso é que no 30 diz assim: correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, então perguntou: o que tu estás lendo? E ele respondeu, Filipe perguntou para ele: tu entendes o que tu está lendo? E ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explica? Tem pessoas que não conhecem a palavra de Deus porque não está sendo discipulado. Ali, Filipe vai se colocar como candidato a ser o discípulo, passar a discipular aquele etíope. E convidou Filipe e subiu-se e sentou-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era essa, que ele foi levado como ovelha muda até o matadouro, falando sobre Cristo Jesus. O que é que Filipe faz aqui? Aproveita a ocasião e prega para aquele etíope, dizendo que aquele homem, porque o etíope que está lendo aqui Isaías 53, está dizendo: quem é este homem que o profeta Isaías está falando? É dele mesmo ou é de outra pessoa? Ele não sabia de quem era, porque ele não conhecia Jesus Cristo. Então ali vem Filipe e diz para ele: este homem que o profeta Isaías está falando, que ele foi como ovelha muda até o matadouro, é o próprio Cristo Jesus, o Messias. Ele morreu, ressuscitou, e por isso nós estamos pregando. E passou a pregar para aquele homem, a ponto que aquele homem vai aceitar este evangelho, passa a adorar a Deus com mais intensidade. Tanto é verdade que mais versículo mais na frente vai dizer que eles veem uma água, uma parte que tem água, ele diz: porventura você não pode me batizar aí? E no mesmo instante, Filipe disse para ele: para ser batizado tem que crer, quem crê tem que ser batizado, tem que passar a crer em Deus. Eu creio, ele falou. Então, eles desceram da carruagem, ele foi batizado nas águas naquele momento. Ele ganha aquela pessoa para Jesus Cristo. E diz a Bíblia: e mais Filipe foi visto outra vez em Azoto. É aqui que acontece a transportação de Filipe. Ele sai daquele momento que ele está pregando para o etíope, ele sai de lá e ele some. Ao sumir, ele parece já pregando em Azoto. Olha as maravilhas do Espírito Santo ali na igreja primitiva, em especial com a vida de Filipe. É por isso que um dos requisitos de um missionário para ir para o campo missionário, ele tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então, esta foi a nossa aula até aqui. Nós estamos falando sobre o exemplo da igreja primitiva. Nós abordamos alguns textos de Atos capítulo 2, Atos capítulo 8. Falamos um pouco de Filipe, para lembrar aqui a questão da evangelização da igreja primitiva se envolvendo com missões. A próxima aula eu vou estar falando sobre a preparação da igreja com o tema os deveres de cada cristão. Então, já fique conosco, a nossa aula está muito boa. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.